Será mais 2 minutinhos, tá? Só o pessoal entrar, a gente começa a nossa aula. Cadê o resto do povo?
Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, 7h12, 7h13, e vamos começar a nossa aula, então. Vamos aproveitar que Rafael acabou de entrar na aula. Vamos falar sobre um assunto, não é bem o nosso assunto, tá? Mas é interessante, até para a gente fazer algum acompanhamento de consumos de equipamentos, tá? A gente vê isso de forma separada em algumas disciplinas, mas a gente conversou um pouquinho sobre, mas é bem comum da gente precisar calcular. Sabem calcular o consumo de equipamentos? Agora eu sei. Tu não vale. Tu não vale. Se tiver que calcular um consumo mensal, gente, de um equipamento, qualquer equipamento, né? Tu ainda me especificou ali equipamento. Oi? Sabia que essa aula não ia passar sem um cálculo. Não ia, né? Não é uma curiosidade, né? Mas é um conteúdo extra que é importante. Bom, mas é importante, gente, é importante, tanto na indústria para a gente calcular, ou até mesmo em casa, né? Até mesmo em casa, a gente quer calcular o consumo de um determinado equipamento, qualquer equipamento, né? Pode ser um chuveiro, pode ser uma geladeira, pode ser qualquer coisa. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, tá. Bom, consumo de qualquer coisa, tá, gente? Consumo em si. Vou generalizar e depois a gente vai falando de unidades mais cotidianas, tá? Digamos assim. Bom, como é que a gente calcula o consumo? Consumo é a potência absorvida do equipamento, tá? Vezes, vou botar só horas. O que é essas horas? Estou calculando, normalmente eu calculo consumo mensal, né? Então, essas horas é o tempo e que eu estou analisando, né? Eu quero calcular o consumo anual. Aí tudo bem, tem que ser quantas horas o meu equipamento fica ligado por ano. Mas normalmente, né, a gente calcula o consumo mensal. Então, PA é potência absorvida pela rede, tá? Potência absorvida, mas de forma bem prática é o quanto ele consome ali da rede, tá? O quanto de fato gasta. H, tempo de uso, tá? Em horas. Vou até botar as unidades dos dois, ó. Potência, qual é a unidade de potência, gente? Gente, unidade de potência. Lanterna? Não. Opa. Watts? Watts. Ou Troquei. CV, tá? CV também é uma unidade comum. A gente entra em CV agora. Então, como é que a gente calcula o consumo de qualquer equipamento? Potência absorvida pela rede, tá? E tempo de uso. Vou calcular quanto gasta o meu chuveiro, tá? Vou lá, leio ali no meu manual a minha potência, tá? Normalmente no manual não vai vir descrito a potência absorvida pela rede. O que vem no manual, tá? No manual vem PU, que é potência útil. Deixa eu aceitar o colega, Evaldo. Tá? O que é potência, gente? A relação de alimentação daquele equipamento, né? Só que a gente sabe que todo equipamento tem um rendimento menor que 100%. Não existe nenhum equipamento com rendimento de 100%, tá? Então, o que vem no manual, vamos botar assim, dado do fabricante, tá? Mas o que a gente quer? A gente quer PA, a gente quer potência absorvida pela rede, não a potência útil, aquela que vem no meu manual. Mas eu sei que, deixa eu fazer outra observação aqui. Todo equipamento vai vir um rendimento. Pode ser N também, vir expresso pela letra N, ou pode ser também fator de potência.
É a mesma coisa, tudo, tá? Se eu li no meu manual ali a potência que vai vir no meu manual, vou ler a potência, vou até botar aqui, ó, porque isso daqui também é um dado, ó. Isso aqui também é um dado do fabricante, então vou botar os dois aqui. Ó, outro dado do fabricante, tá? Vou até botar em vermelho aqui. Bom, o que vem no meu manual, no meu dado de informações? Ali, potência, útil e rendimento. Mas o que eu quero, ou fator de potência, ou N, tá? Ou Ni, aquele Nzinho que tem uma perna longa também, tá? É tudo a mesma coisa. Como que eu calculo a potência realmente absorvida pela rede? Tá? É bem simples. Potência absorvida pela rede é a potência útil dividido pelo rendimento. Qual é o máximo valor de um rendimento? De um fator de potência? O máximo pelo fabricante ali. Seria. Mas qual em termos de valores, tá? Vocês já leram em algum lugar, na prática, assim, já pegaram algum manual ou equipamento, às vezes inscrito e dizia ali fator de potência? Tem chuveiro? Vai cair nesse caso, sim ou não? Não. Caso não. O valor máximo de um fator de potência é 1, tá, gente? Porque quando a gente está falando em fator de potência, ele já vem expresso em numeral, ou seja, 0,5, 0,6, 0,7. Quando a gente está falando de rendimento, normalmente vem em que unidade? Maurício. Normalmente, como é que é expressado o rendimento das coisas, dos equipamentos? Em porcentagem, né? Só que a gente não pode botar aqui, ó, uma porcentagem. 94%. Não. Vai ver o negócio que dá aula. A gente tem que botar em valores, tá? 94% em valores é quanto? Se eu quero tirar de porcentagem, quero botar para um valor normal. 94 ou 0,94, tá? A gente divide por 100, porque é porcentagem. Então, é 94%. Se eu quero numeral, eu pego aquele valor e divido por 100. Se eu tiver máximo 100% e dividir por 100, vai dar quanto? 1, certo? Então, valores de fator de potência são entre 0 e 1, tá? Deixa eu anotar o Ronaldo aqui. Para que a gente precisa saber? Porque às vezes pode não vir escrito ali. Fator de potência. Pode vir só o símbolozinho. Se vier só o símbolozinho, vou fazer um parênteses aqui, tá? Se vier só o símbolozinho, pode vir só assim, ó. Se vier com a letra Ni, vai vir em porcentagem. Então, vai vir 95%, por exemplo. Tá? Só que eu nunca uso a porcentagem, eu uso numeral. 95%... Opa, deixa eu diminuir aqui. Não, deixa eu lançar para cá. 95% é a mesma coisa que 0,95. É esse valor que eu vou usar, tá? Ou pode não vir um Ni, pode vir só um Nzinho. Se vier um N, aí não é em porcentagem, é o N mesmo. N é fator de potência. Ni, que é essa letra aqui, é rendimento. Rendimento tem que vir em porcentagem, por mais que seja simples a gente passar por numeral, tá? Mas não tem nada que a gente possa expressar um rendimento. Esse rendimento é de 0,82. Não existe. Rendimento é em porcentagem. Então, ou vai vir o Ni, com porcentagem, que a gente passa por numeral tranquilamente, ou vai vir o N. Se vier o N mesmo, não vai vir em porcentagem, vai vir um valor direto, tá? 0,95, tá? Já vai vir direto. Por que isso é importante? Porque às vezes não está escrito as coisas. Fator de potência igual a tanto.
rendimento igual a tanto. Às vezes vem só simbologia. Sempre que a gente vê valores assim, ó, e tem um N igual a um valor assim, esse é o fator de potência. Pode ter um N, sei lá por quê, porque cada bibliografia é uma coisa, né? Normalmente tensão pra gente é o quê? V, corrente, I. Isso é uma aceitação, Lucas, deixa eu anotar, Lucas, bibliográfica, tá? Tipo assim, 99% dos autores escrevem assim, mas um fabricante, tá? Ele não é obrigado a usar isso. Se quem é que tem depois de mim ali? O Johnny. Se o Johnny produz motores, tá? E ele quer escrever no manual dele que corrente é J. J igual a 20 amperes. Ele pode. Não existe uma regra que diz que ele tem que usar a mesma nomenclatura. Ele usa, né? Por quê? Porque todo mundo usa. Se ele fizer uma coisa diferente, o que vai acontecer? O manual dele vai ser difícil de usar e as pessoas não vão comprar, mas não é uma obrigação, tá? A gente lê as coisas, as unidades e os dados pelas unidades. Se diz ampere, eu sei que é corrente, tá? Por isso que eu incomodo vocês. O manual tu não abre e vem tudo assim, muito claro, tá? Se tá em watts, é potência. Se tá em volt, é tensão, tá? E assim é tudo. Deixa eu só anotar o layout. Certo? Se vem uma porcentagem, é rendimento. Se vem um valor pequenininho assim, ó, e tem um N, provavelmente é fator de potência. Se vier um valor tipo 1,2, 1,3, isso não pode ser um valor de potência, tá? Porque 1,2 em numeral, se eu quisesse passar para porcentagem, quanto seria? %120%. 120%, tá? Quando eu tenho em porcentagem, quero passar para numeral, divido por 100. Quando eu tenho em numeral e quero passar para porcentagem, o contrário, eu multiplico por 100. Vocês conhecem algum equipamento, algum fabricante que produz um rendimento, um motor que tem um rendimento de 120%, ou seja, a gente compra ele para ter uma potência e ele dá mais potência ainda? Não existe, tá? E em porcentagens, parece, na nossa cabeça, é mais simples entender que o rendimento de um motor tem que ser de quanto? De 0 a 100%. Só que quando a gente está falando em valores sem ser por cento, isso também tem que estar claro. Fatores de potência entre 0 e 1. Se for 1, multiplico por 100, é 100%. É o máximo que o equipamento chega. Ainda assim, os equipamentos não chegam, tá? Quanto mais força fazem aqueles equipamentos, menor é o fator de potência, tá? Por quê? Mecanicamente não tem outro tipo de construir sem que eu tenha perdas. Rendimento também é perdas, tá? Quanto mais pesados, quanto maiores, mais robustos são os equipamentos, mais esforços eles fazem e mais perdas ele tem. Normalmente por efeito Joule, tá? Por perda de calor, mas perde. E aí o rendimento dos equipamentos tende a diminuir, tá? Um compressor pequenininho pode ter um rendimento de 98%, 99%. Um médio, 96%, máximo 97%. Um gigante, 90%, 92%. É normal isso, tá? Seu pau, não. É normal isso, tá? Então, quando eu vou usar na fórmula aqui, eu uso o fator de potência. Os valores entre 0 e 1, tá? Vou mudar minha tela para estar no meio da minha tela, tá? Então, o que eu vou usar no meu cálculo do consumo? Potência absorvida pela rede, tá? Mas normalmente no meu manual vem uma potência útil ali. Mas é fácil eu transformar a potência útil na potência consumida pela rede. A potência verdadeira, digamos assim. Potência do manual e potência real, podemos dizer, tá? PA, então, potência absorvida realmente pela rede, é PU dividido por N, tá? O que eu falei para vocês agora? N vai ser no máximo que valor? 1, tá? Máximo é 1, mas não vai chegar a 1, vai ser menor que 1. Um equipamento muito bom, com rendimento muito alto, 99%. O valor vai ser 0,99.
Aí é a matemática, tá, gente? Por que a gente divide um pelo outro? Por que não multiplica, tá? Se eu tenho um número, experimentem na calculadora, tá? Isso. Se eu tenho um número, 50, tá? Se eu multiplicar 50 por um número pequeno, bota 0,8, como se fosse 80%. O que acontece com o resultado? Diminui, não é? 50 vezes 0,8 dá 40. Ou seja, PA, a potência real, seria menor que a útil. Faz sentido a minha potência real consumir menos do que deveria? Não faz. O que normalmente os equipamentos fazem? A gente compra para ele ter um consumo e, na verdade, ele consome um pouquinho mais, né? Agora, usem o mesmo exemplo. Se eu dividir os 50, em vez de multiplicar, dividir por 0,8. O que acontece? O resultado dá maior ou menor que 50? Eu tô sem calculadora, mas dá maior, né? Dá maior, tá? Sim. Vai dar 62, 63, tá? Porque sempre que a gente divide um número por algo menor que 1, ou seja, 0, alguma coisa, o meu resultado tem que ser um valor maior. Aí sim faz sentido. A gente compra um equipamento com determinada potência, tá? Ele deveria consumir tanto. Só que a gente sabe que o rendimento dele não é 100%, é menor. Então, na verdade, ele consome um pouquinho a mais do que deveria. Isso é o que acontece. Por isso que a gente divide a potência útil pelo rendimento, ou pelo fator de potência, tá? Se vocês tiverem equação, pode fazer direto, mas é que eu gostaria que vocês entendessem o porquê que a gente divide a potência que a gente encontra no manual pelo rendimento, para descobrir o valor real que ele absorve da rede, que ele consome de energia, tá? E ele sempre vai consumir mais do que o especificado, isso é normal, tá? Quanto menor o rendimento de um equipamento, mais ele consome, tá? Em relação ao que deveria. Então, potência realmente absorvida pela rede é potência útil dividido pelo rendimento, tá? O Rafael me trouxe uma questão que ele queria saber o consumo de um equipamento. Só que não dizia de cara qual era a potência do equipamento, tá? Mas ele sabia a tensão e a corrente. Então, a gente também consegue calcular facilmente, tá? Qual é a potência útil do equipamento com esses dados. Por quê? Deixa eu baixar aqui. Já copiaram essa partezinha de cima aqui, vou baixar um pouquinho, tá? Mas qualquer coisa eu volto. Eu sei que potência útil, tá, gente? A teórica, aquela, é qual? Tensão vezes corrente, tá? Tensão. Ah, vai ficar feio assim, vou escrever bonitinho. Tensão, unidade de tensão, volt, tá? Vezes corrente. Unidade de corrente em ampere, tá? E potência útil, né? A gente vou botar aqui. Em watts, tá? Caso eu tenha apenas a tensão e a corrente, eu consigo calcular a potência útil. Tensão vezes corrente é potência, tá? Essa equação vocês precisam saber. É essa e o U que ri, hein? Isso daí, essas duas eu vou perguntar para vocês no dia que estiverem lá se formando. Lei de Ohm, U que ri e potência. Essa tem que estar impregnado, tá? Consigo calcular a potência. Potência útil, né? Preciso da potência real absorvida pela rede, que é a útil dividido pelo rendimento, tá? O que é comum de ser feito? Às vezes eu sei a potência, tá? Ou eu não sei a potência, eu sei a tensão e a corrente de trabalho.
de forma prática, normalmente quando vocês estão lidando com equipamento, quais os dados que vocês têm certeza? Tensão e corrente, não é? Não são dados que vocês normalmente sabem. Às vezes sabem a potência, às vezes não sabem. Fator de potência. Vocês trabalham todo dia com aquele equipamento, mas é normal vocês saberem o fator de potência deles? Não é, né? Normalmente a gente sabe, esse equipamento trabalha com tal tensão, tal corrente, sabe a potência. Posso procurar o fator de potência no manual ou na etiqueta, tá? Mas é um dado que não é tão comum da gente saber, assim quando a gente está lidando com o equipamento, tá? Caso eu não saiba o fator de potência, o que eu faço? Eu uso a potência útil. Aqui, ó, no consumo, em vez de usar a potência real, né, a que absorve pela rede, eu uso a útil mesmo. O que vai acontecer com o meu resultado? Se eu não estou levando em consideração o fator de potência? Palpites. Se no lugar de usar a potência útil ali, eu não usar, não tenho, e aí faço com a potência útil. Se eu não tenho a potência real absorvida pela rede. Palpites? Vai dar errado? Mais ou menos, os dois são potências. Mas o que vai acontecer com o meu valor? Vai dar mais, né? Vai dar menos. Vai dar menos? Porque a potência que realmente é absorvida da rede, o PA, é sempre maior do que a potência que diz no manual, tá? A gente precisa ter essa consciência. Todo e qualquer equipamento consome um pouquinho mais do que realmente diz ali que vai consumir. Não é que eles estão mentindo, não estão. Eles estão dizendo para vocês o rendimento. Com o rendimento, a gente calcula a potência real. Mas ali diz a potência, né, teórica. Caso eu não tenha essa potência real, porque eu não consegui achar o fator de potência, ou estou fazendo com pressa, preciso calcular rápido o consumo, usa a potência útil mesmo, tá? Só que vai dar um valorzinho menor, tá? Pouco menor. Pode ser que num cálculo rápido não seja significativo, tá, gente? Pouco mesmo. Para ter uma noção de valor, é útil usar a potência que tem ali mesmo, tá? Porque os rendimentos são de mais ou menos 90%, 90 e poucos, não vai ter tanta influência, tá? Pega e calcula com a outra potência mesmo para ter uma noção. Vou achar, só que o valor vai dar um pouquinho menor, né? Lembra que a gente calculou geradores reais, ideal e real? Qual era a diferença? O ideal, a gente considera o quê? As perdas, como se ele funcionasse todo bonitinho. Que ele fornece aquele trabalho, aquela potência. Só que a gente sabe que na prática tem perdas, tem o rendimento. Então, na verdade, ele não fornece tudo aquilo, ele fornece um pouquinho menos. Quando o equipamento entrega trabalho, entrega força, ele vai entregar na prática um pouquinho menos do que diz no manual. Mas quando ele consome energia elétrica da rede, ele consome um pouquinho mais do que realmente diz, tá? Porque ele tem as perdas. Ficou claro o que acontece? Isso não só as partes dos cálculos, porque os cálculos são simples, mas entendê-los, qual é a dinamismo deles e por que a gente usa um, por que a gente usa outro. Isso é importante, gente. Sim, não, mais ou menos. Dúvidas? Para mim foi bom, professor. Bem Foi? legal. Tá. Copiaram, porque eu quero escrever mais umas coisinhas aqui. Copiaram? Tá, então eu vou limpar aqui. Pra gente fazer mais umas coisas. Deixa eu anotar o Jean, que tá tentando entrar. Eu não vi ele. Eu posso usar os dados do teu equipamento aqui como exemplo? Não são dados secretos do TECOM? Não, pode Vamos usar. processar depois? Então Não tá. tem problema. Bom, o que ele me passou de dados, tá, gente? Ele me disse que a tensão... Opa! Vou botar direto aqui.
que a tensão do equipamento era 440 volts e que a corrente era de 100 amperes, tá? E ele me deu também o fator de potência, que é 0, não come a vírgula, hein? 0,92, tá? Foi esses dados que ele me forneceu, tá? Vamos fazer aqui, ó, 2 exercícios paralelos. Um levando em consideração a potência e o outro não. Para vocês verem o quanto isso influencia ou não, tá? Primeiro, vamos calcular a potência útil, tá? Porque eu não tenho a potência, mas ele me deu tensão e corrente. Então, fácil de calcular a potência, tá? Não é porque eu não tenho potência que eu vou me descabelar. Potência útil é igual a tensão vezes corrente. Potência útil é igual a 440 volts vezes 100 amperes. Opa, nem vou botar 1 ampere, vou botar só assim. A minha potência útil, então, deu 44.000, o quê? Unidade de watts. Que outra dinamismo é normal a gente enxergar potência em quilo também, não é? Eu não posso transformar esses 44.000 em quilo para diminuir? Como é que ficaria? 44 quilowatts. 44 quilowatts, né? Se é quilo, quero expressar em quilo, vou dividir por 1.000. 44.000 dividido por 1.000 quilowatts. Posso usar um ou posso usar o outro, tanto faz, tá? E quando eu estou trabalhando com valores muito grandes, em quilos, eu uso o quilo. Essa aqui é a minha potência útil, tá? Mas eu quero saber o consumo real, então eu vou usar a potência real absorvida pela rede. É os 44 quilowatts dividido, fator de potência ele me deu, 0,92. Quanto dá isso, gente? Vou calcular, calculei aqui, arredondei um pouquinho, deu 47.826, alguma coisa. Eu arredondei um pouquinho. 47.000. Ou se tá em quilo aqui, ó, vai dar 47,82 quilowatts, tá? 44 dividido por 0,92, 47,82, tá? Tranquilo. Vou calcular depois o meu consumo, tá? O consumo, gente, a gente não terminou de calcular. Por quê? Eu não tinha as horas trabalhadas, tá? O consumo é fácil. É a potência absorvida pela rede vezes as horas trabalhadas, tá? Aí que tá, gente. Se eu não transformei em quilo aqui, a minha unidade final de consumo vai dar em watts por hora, tá? Tenho que transformar em quilo para o meu consumo dar em quilowatts por hora. Tá errado só watts por hora? Não, não tá errado, tá certo. Só que como a gente paga a fatura de energia, a gente não paga em quilowatts por hora? Paga. Então é mais fácil, né? A gente transformar ali em quilo. Aqui nós não terminamos, porque eu não tinha as horas de trabalho. 47,82. Só vez. Quantas horas mais ou menos por mês esse equipamento trabalha?
Não sei te dizer quantas horas por dia, mas é todos os dias, né? Só não sei quantas horas por dia. Mas bota aí 10 horas por dia, eu acho. Vamos botar 10 horas por dia, tá? Um exercício aí, não tem como a gente chutar mesmo, a gente não conhece o equipamento. Pode ser horas por mês totais, né? O 300, ou posso fazer aqui, ó, 10 horas por dia vezes 30 dias. Aí eu só multiplico. 47,82 vezes 10 vezes 30. Isso dá 14.346 quilowatts hora, tá? O consumo final é tranquilo. Transforma a minha potência absorvida pela rede vezes quantas horas eu utilizei aquele equipamento por mês, tá? A questão é a seguinte, aqui, gente, ó, eu levei em consideração o fator de potência, ó, 44 kW dividido por 92. Se eu não usasse o fator de potência, eu não ia ter como calcular a potência real absorvida pela rede. Mas eu não calculei a potência útil. Se eu não tivesse fator de potência, às vezes não tenho, uso a potência útil normal. Vou calcular aqui com a potência útil para vocês verem qual o valor dá. 44, né? Vezes, não é mais 47,82, usei direto a potência útil, 44 kW. 44 vezes 10 vezes 30. Quanto dá isso? 13.200. Aí eu pergunto para vocês, é uma diferença tão significativa? Para nós, sim, né? Pagar 1.000 kW. O quilowatt está 82 centavos, dá 800 reais. Mas para uma indústria que está consumindo só naquele equipamento 14.346 quilowatts. E aí eu não tinha o fator de potência, calculei 100, deu 13.200 quilowatts. Deu muita diferença? Não, né? Para ter uma noção geral ali de quanto consome rapidinho, transformei potência, calculei a potência, né? Tensão vezes corrente, e depois multipliquei pelo número de horas trabalhadas. Tenho uma boa noção. Claro que se eu for fazer um levantamento do consumo da minha empresa, aí eu tenho que levar em conta os rendimentos, né? Porque se eu não considerar o rendimento de 20 equipamentos, no total vai dar uma diferença significativa, né? Ah, não, mas tu calculou aqui que a gente vai gastar 20.000 quilowatts por hora, aí chega a conta, tá 25.000, aí dá uma diferença. Mas para ter uma noção rápida, pode usar outra potência mesmo, tá? Mas é relativamente simples. Dúvidas, pessoal? Não? Tá, então voltamos para o nosso conteúdo lá de manutenção. Obrigado, professor. Merece. Sempre que... Não, salvar. Sempre que se apertarem, gente, no sentido de algum cálculo, alguma coisa assim, precisarem, me mandem. Aquela mesma esquema. Às vezes eu não consigo responder lá na hora, tô fazendo outra coisa. Mas, assim que eu ver, e se eu souber, né? Se eu não souber, eu vou procurar, vou tentar ajudar vocês, mas podem me mandar. Tá bom, obrigado. Inclusive, posta, gente. Não se formem e se esqueçam aí. Até porque muita dúvida eu já tirei com meus professores depois por e-mail. O professor precisa de tal coisa. Né? Então, a gente faz o mesmo. Bom, falamos de alguns equipamentos na aula passada. Vamos terminar esse assunto com engrenagens e redutores. E aí, na segunda-feira, a gente começa com manutenção preditiva. Bom, engrenagens e redutores. Deixa eu só ampliar minha tela aqui para mim. Não enxergo. Manutenção, né, de variadores de rotação e redutores de velocidade. Além dos cuidados com rolamentos, eixos que nós vimos, árvores e outros elementos específicos, a manutenção de variadores de velocidade também exige cuidados, tá? E são eles os seguintes cuidados: alinhamento e nivelamento adequados, lubrificação correta,
inspeções periódicas, com atenção nos mancais, né? Verificação dos elementos sujeitos a atrito, que consequentemente vão ter mais desgaste, verificação dos elementos de ligação em geral. Quanto aos redutores de velocidade, tá? Especialmente os de engrenagem, os principais cuidados de manutenção são os seguintes. Na desmontagem, iniciar pelo eixo de alta rotação e terminar pelo de baixa rotação. Na substituição do eixo e pinhão, considerar ambos com uma unidade, isso é, se um estiver gasto, substituir os dois. A mesma questão do correias e polias, tá? Coroas e pinhões cônicos são lapidados aos pares e devem ser substituídos aos pares, tá? Esse sim deve ser substituído de forma conjunta, porque eles são vendidos, tá, em pares. Não faz nem sentido eu comprar um e deixar um guardado. Medir a folga entre os dentes para que esteja de acordo com as especificações. Proteger os lábios dos retentores dos cantos agudos, dos rasgos de chaveto por meio de papel envolvido no eixo. Não dilatar os lábios dos retentores com mais de 0,8 milímetros de diâmetro. Um pouquinho sobre a manutenção de engrenagem. Quando se fala de variadores e redutores de velocidade, não se pode esquecer, então, de um elemento fundamental entre os dois, que é a engrenagem. Esses elementos de máquina exigem uma atenção particular para o bom funcionamento. O conjunto de engrenagens exige os seguintes cuidados. Reversões de rotação e partidas bruscas sobre cargas devem ser evitadas. A lubrificação deve eliminar a possibilidade de trabalho a seco. A lubrificação deve atingir toda a superfície dos dentes. A lubrificação deve ser mantida no nível certo, tá? O excesso de óleo provoca um efeito de turbina, que por sua vez superaquece o sistema, tá? Usar o óleo lubrificante certo, especificado pelo fabricante. A pré-carga dos rolamentos ou a folga dos mancais devem ser mantidos dentro dos limites recomendados. Essa medida evitará, então, o desalinhamento dos eixos. Eixos desalinhados provocam aparecimento de carga nos cantos dos dentes, tá? E isso pode fazer com que a gente chegue à quebra desses dentes. O desgaste dos eixos e dos entalhes dos dentes, das engrenagens, não deverão exercer os limites de ajuste. Se esses limites forem excedidos, ocorrerão batidas devido ao atraso, recalcando os entalhes. Depósitos sólidos no fundo da caixa de engrenagem devem ser removidos, tá? Antes que eles entrem em circulação e comecem a andar ali junto com o fluido lubrificante. Quais são os defeitos mais comuns, né, frequentes em engrenagem? São os seguintes. Desgaste por interferência, tá? É provocado por um contato inadequado entre as engrenagens, em que a carga total está concentrada sobre o flanco impulsador e a ponta do dente da engrenagem impulsora, tá? Quando eu tenho, então, o desgaste lateral ali e visível dos meus dentes. Desgaste abrasivo, tá? É provocado pela presença de impurezas ou corpos estranhos, tá? As impurezas ou corpos estranhos podem estar localizados no óleo usado entre as engrenagens, tá? Qual é a diferença? Aqui não aparece muito nos desenhos, mas o desgaste por interferência, de novo, é aquele desgaste que parece contínuo, tá? Por abrasivo, fica nítido aonde eu tenho riscos mais fundos, tá? É como se tivesse ali no meio uma pedrinha que foi arrastada e acabou formando um caminho, marcou ali os dentes. Quebra por fadiga. Começa geralmente com uma trinca do lado da carga, num ponto de concentração de tensões, tá? Próximo à base dos dentes. E termina com a quebra total, tá? O desalinhamento na montagem, ou na montagem e desmontagem dos serviços, tá? Pode favorecer o surgimento de trincas, porque acaba sendo o processo de montagem e desmontagem, acaba fazendo esforços diferentes, tá? E acabam deixando tensões residuais, o equipamento fica mais tensionado.
Quebra por sobrecarga. Resultado, né, do excesso de peso ali, de sobrecarga, choques e problemas de tratamento térmico, tá? Para engrenagens que não tiveram o tratamento térmico efetuado de forma corretinha, tá? Pode ter ficado tensionado demais aquele equipamento. Pode ser que os tempos de refrigeração ali, de um tratamento para o outro, não foi o certo. Então, o material acaba se tornando mais frágil do que deveria. Trincas superficiais. Opa, perdi. Aqui. Ocorrem nas engrenagens cementadas, tá? Sofreram, então, processamento térmicos de cementação. Caracterizam-se por cisalhamento do material, tá? São causadas pelo emperramento momentâneo e deslizamento consequente, tá? São forças extremas de sentidos opostos. É o sentido de quebra, né, por cisalhamento. Desgaste por sobrecarga. É caracterizado, né, pela perda de material sem a presença do abrasivo. Ocorre geralmente em velocidades baixas e com cargas muito pesadas. Então, vai desgastando, levando parte do material e ele vai ficando mais fino. Lascamento, tá? Quando saem pequenas partezinhas ali dos dentes. Os dentes temperados soltam lascas devido a falhas abaixo da superfície originadas durante o tratamento térmico. O que são essas falhas? Aquilo que nós vimos, tá? Ou são lacunas, ou são interferências, partículas que se aglomeraram em posições diferentes da sua montagem estrutural ali. São defeitos que são originados em função da têmpera, tá? O tratamento térmico de têmpera, ele dá um benefício de endurecimento, mas também, né, mexe com a estrutura molecular ali do material, deixando ela com alguns defeitos. Esses defeitos são aonde se iniciam, né, e se propagam as trincas. Então, alta tensão é um benefício, mas os defeitos são os malefícios dos tratamentos térmicos como um todo, não é só na têmpera, é que na têmpera acontece mais. Laminação ou cilindramento, tá? É caracterizado pela deformação do perfil do dente, aqui ó, as laterais e a partezinha superior só. Essa deformação pode se apresentar com arredondamentos e saliências nas arestas, tá? A parte superior aqui do dedo. A laminação, ou cilindramento, também pode apresentar-se como depressão no flanco de engrenagem motora e uma lombada próxima da linha do diâmetro primitivo, tá? É causado pelo impacto sofrido pelas engrenagens. Pode ser por cargas muito pesadas ou por uma carga intermitente, tá? Mas basicamente se dá pelo impacto. Excesso de vibração acaba gerando pequenos impactos também. Sintomas mais comuns de defeitos em engrenagens. Baseados em alguns sintomas simples, tá? De serem observados, o operador da máquina ou equipamento poderá fazer a solicitação de uma manutenção preventiva, evitando assim a manutenção corretiva. Os sintomas mais simples e comuns de defeitos de engrenagem são os seguintes. Uivo, tá? Que é o ruído, barulho ali. Normalmente aparece nas rotações muito altas rotações, e quando não existe folga suficiente entre as engrenagens, ou seja, elas estão muito tensionadas. Opa, desculpa. Ou muito tensionadas ou desalinhadas, tá? Fica parecendo um uivo, assim. Sabe quando a gente abre um pouquinho o vidro do carro e aí entra vento? Parecido. Tinido. Pode ser provocado por alguma saliência, tá, dos dentes, por alguma batida ou por passagem de um corpo duro e estranho entre os dentes. Matraqueamento, tá? É causado pela folga excessiva entre os dentes, tá? Isso se dá em função do escorregamento que a folga excessiva causa, tá? Pelo desalinhamento entre as duas engrenagens também. Chiado. Normalmente ocorre em engrenagens quando a expansão térmica dos eixos
e componentes, elimina a folga dos mancais, tá? Também quando ele acaba ficando muito tensionado. Limalha de óleo, no óleo. Se aparecer em pequena quantidade durante as primeiras 50 horas de serviço, que a gente viu que são as horas mais importantes, tá? E quando eu estou fazendo a substituição de apenas um do par do conjunto ali, tem que observar por 100 horas mais ou menos. Caso ela continue aparecendo após o amaciamento, significa a ocorrência de algum dano, tá? Que pode ser provocado por esse novo conjunto, né? Ou de polia ou de engrenagem antiga com a nova, tá? Então pode não ter tido uma compatibilidade entre o material. Então, adequado é que o jogo troque o jogo novamente. Superaquecimento pode ser causado por sobrecarga, né? Muito peso, excesso de velocidade, defeito de refrigeração ou lubrificação, tá? Sujeira naquela tela protetora, então o vento acaba não passando, tá? Então superaquece ali. Se a circulação do óleo estiver excessiva, pode ainda ocorrer o fenômeno de freagem hidráulica, tá? Quando eu tenho excesso de óleo, então aquilo ali gera uma sobrecarga, fica pesado do equipamento andar. Os desalinhamentos e folgas insuficientes entre os dentes também podem gerar superaquecimento, tá? Mas não é tão comum. Vibração pode ser causada por empenamento dos eixos e por falta de balanceamento dinâmico nas engrenagens de alta rotação ou por desgaste desigual, né, da engrenagem. A vibração pode ser causada também pelos seguintes fatores: erros de fabricação, tá? Mau nivelamento do piso, que a gente viu que é importante, fundação defeituosa, que também é o que influencia ali no piso, sobrecarga com torção dos eixos e perda de ajustes do mancal. Sobre montagem e desmontagem de engrenagens em conjuntos mecânicos. Os seguintes cuidados, tá, devem ser observados para ter um bom aproveitamento de engrenagens em conjuntos mecânicos. Antes de começar a retirada das engrenagens, verificar como estão fixadas no eixo e se estão montadas com interferência ou não. Não usar martelos, né, para retirar as engrenagens, sempre evitar os impactos. Caso o conjunto mecânico não possua um catálogo ou manual, verificar a posição ocupada pela engrenagem na montagem, né, que é aquilo que a gente faz. Desmonta e deixa organizado, para na hora da montagem saber se guiar, ou faz um croquis, faz uma anotação. As engrenagens devem sempre ser acondicionadas na vertical para não empilhar, para elas não conformarem, né? Na montagem deve ser observada a posição original de cada elemento, nós já comentamos. Evitar pancadas quando estiver montando. Fazer uma pré-lubrificação nas engrenagens durante a montagem, principalmente quando a montagem não é rápida, tá? Para não deixá-la em contato com o ambiente. E fazer um bom acompanhamento nas primeiras 50 horas. E quando eu fiz, né, aquilo que não é indicado, mas a gente faz, troca de um único elemento do par nas 100 horas. Pessoal, vamos terminar por aqui, porque depois a gente entra em manutenção preditiva. E aí eu quero uma aula inteira para conversarmos sobre. Dúvidas sobre esses elementos que nós conversamos ou pela dúvida de hoje em relação à potência, mais alguma coisa? Não? Bom, então tá. Nos vemos segunda-feira. Qualquer coisa, estou por aqui. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, boa noite. Todos aí.